bem-vindos a mais um episódio de Fun with Books. With Books. Como a gente teve um tema meio pesado na semana passada, nós resolvemos falar de coisas boas nesta semana. Então o tema hoje são os nossos heróis. Os nossos personagens preferidos. E que sejam heróis, porque a gente pode ter personagem preferido também que não se enquadra nisso. E não, nós vamos falar de heróis mesmo. Eu começo? Pode ser. Tá. O meu grande herói da literatura é um livro que eu li faz muito tempo e eu pretendo ler de novo em breve. É o Jean Valjean, dos Miseráveis, do Victor Hugo. Eu conheci Os Miseráveis por causa da peça. Eu fiquei obcecada quando eu era adolescente. Foi quando eu li o livro também. E a minha obsessão nunca passou, né? Como o Marco sabe, eu adoro a história, adoro a peça, vou atrás de tudo quanto é filme. E eu adoro o Jean Valjean. Adoro a história dele. Porque ele é um cara que sofreu muito, né? Ele ficou preso por 19 anos por ter roubado um pedaço de pão. E ele conseguiu dar a volta por cima, digamos, né? Claro, ele teve um momento que marcou muito a vida dele, que foi o encontro com o bispo. Que acreditou na humanidade dele, né? E é uma história muito bonita. Ele mudou de nome, virou um empresário que realmente se preocupava com as pessoas. É mais do que empresário, ele vira o prefeito do lugar, não é? Ele vira o prefeito do lugar, assim, Monsieur le Maire. É, Monsieur le Maire. Só que a vida dele não é fácil porque ele é reconhecido, né? Na verdade, ele se entrega quando acham... Eu não me lembro... ele é preso... No livro ele é preso de novo. Sim, não. Né? No teatro não. Enfim, eu não vou entrar em detalhes muito da história, porque senão eu tenho que ficar com o meu... Sabe o que é o livro, o que é a peça. Mas é uma história muito linda. Eu adoro Jean Valjean. Tudo que ele faz, ele adota Cosette, ele cuida dos jovens que estão nas barricadas. E eu fui atrás de algumas informações extras sobre o livro, porque eu acho que todo mundo já ouviu falar dos Miseráveis, de Jean Valjean, até porque teve o filme em 2012, muito bacana, que fez muito sucesso, ganhou Oscar. E já faz 3 anos. Nossa. Já. O livro foi lançado em 1862, em meio, assim, a um grande alarde da mídia. Foi um sucesso de vendas e foi um fracasso de crítica. Parece que tudo que é bom mesmo é sempre fracasso de crítica, né? Não dá pra generalizar, não dá. Tá. Não dá mesmo pra generalizar. Mas acontece bastante. Acontece. Muitos autores que a gente gosta não são fracassos de crítica. É, ok. Mas, enfim, eu achei engraçado isso, sabe? Que foi, assim, um grande sucesso de vendas e os críticos literários acharam uma... Talvez seja, não sei, eu não sou crítica literária, mas eu gosto muito do livro. Eu tô louca pra reler. É um livro grande, são 2 tomos, assim, mas vale muito a pena. Uma trivia muito interessante para nós dois. O livro foi publicado em inglês com vários títulos, né? Um dos títulos que ele já teve em inglês foi The Dispossessed, que é o mesmo nome daquele livro da Ursula Le Guin que nós adoramos. E uma trivia ainda mais interessante, o Jean Valjean foi baseado num cara que realmente existiu. Mas que tri? Eu não sabia. Eu também não, eu descobri na Wikipédia. Eugène François Vidocq, tá? Ele teve uma história parecida, ele foi presidiário, depois ele se tornou um empresário e um grande filantropo. E ele salvou uma pessoa levantando uma carroça nos ombros. A mesma história do Jean Valjean. Daí eu fui ler mais sobre ele, esse Eugène François Vidocq, ele inspirou outros autores também, porque ele era um grande detetive.
Que ótimo! E é considerado o primeiro detetive profissional da história. Ah, eu acho que eu já ouvi o nome. Pois é, ele inspirou o Jean Valjean. E Sim. segundo algumas fontes... Eu vi o nome Vidocq e eu pensei, mas Vidocq deve ser um sobrenome comum francês. Não é o mesmo Vidocq, então, que é... Eu já tinha lido sobre... Sim. E segundo algumas fontes, ele inspirou tanto o Jean Valjean como o Javert. Que eu adoro o Javert. O Javert é um grande personagem. Então... Minha outra heroína, daí a gente vai para bem longe da França, para bem longe do século XIX, e é uma pessoa real, mas que foi personagem de um livro, é a Malala. Uns 2 anos atrás, eu acho, eu li a biografia dela, a autobiografia dela. Foi escrita, não foi só a Malala que escreveu, foi escrita junto com uma jornalista britânica chamada Christina Lamb. Christina Lamb é uma das autoras desse livro, o Eu Sou Malala. A Malala ficou famosa no mundo inteiro porque deram um tiro na cara dela, porque ela queria estudar. E ela acabou sendo salva, ela já era meio conhecida porque ela fazia um blog para a BBC. Né? E então ela conseguiu apoio, a família dela conseguiu apoio depois que ela tomou um tiro, ou ela acabou sendo transferida para a Inglaterra, foi salva, a família dela acabou indo para a Inglaterra e ela conseguiu contar a história e hoje tá aí linda, maravilhosa, sorridente, lutando pela educação, lutando pelo feminismo, ela é uma... E o livro é muito legal, não só porque conta por si só a história da Malala já é incrível, né? E a Malala é uma personagem muito interessante, porque ela é uma baita de uma nerd. E então, eu me identifiquei muito. Imagina, uma menina que mora num país completamente diferente, é de uma cultura completamente diferente. E ela é uma grande... Tem um bichinho aqui. Ela é uma grande nerd, então é interessante quando rola essa identificação com gente que vive numa situação muito diferente, né? E o livro é muito bacana também, porque tem 2 coisas que eu gosto muito nele. Mostra como é o dia a dia de uma pessoa numa outra cultura. Eu gosto muito de ler livros que tem isso, de como é que é a vida, como é que são as casas, como é que é ir pra escola, como é que é a rotina. E também tem uma contextualização, né, do Paquistão, ela é Pashto, né, que é uma etnia também que tem no Afeganistão, da história do Paquistão, de como é que o Talibã cresceu ali, como é que eles chegaram na cidade. Então também é um livro muito interessante para se entender um pouco o mundo de hoje, que é uma coisa que a gente precisa muito, né. Então eu acho que são os meus 2 grandes heróis, o Jean Valjean e a Malala. O que eles têm em comum são pessoas que lutam e acreditam em um mundo melhor. Quais são os teus heróis? É um pouco difícil, eu acho que os 2 que eu vou citar aqui não são heróis tradicionais nesse modelo, no sentido de que alguém que é um personagem central de uma história que tá ali para mudar o mundo, para fazer algo melhor, para que de fato seja um personagem central. Mas 2 personagens que eu gosto muito da literatura é o Simon, da The Dragon Bone Chair, nunca foi publicado no Brasil, e o doutor Adula Maxlud, do Trono da Lua Crescente, também não publicado aqui, infelizmente. Qual é o nome original, então? Não foi traduzido, então não existe ainda um livro chamado Trono da Lua Crescente. Qual é o título? É The Throne of the Crescent Moon, do Saladin Ahmed. Então tá, falando um pouquinho deles, né? O Simon, ele é o personagem principal entre uma gama, um cast imenso de personagens que tem na história do Dragon Bone Chair, uma tradução livre seria o Trono de Ossos de Dragão, que é um épico de fantasia do Ted Williams, publicado pela primeira vez em 1988, em 3 volumes, ou 4, ou 7, ou 8, ou 12, dependendo de... Dependendo da editora. Dependendo da editora, dependendo da tradução, etc e tal. O primeiro livro tem cerca de 800 páginas, o segundo tem cerca de 700, o terceiro tem cerca de 1.600 É bom páginas. dar uma cortadinha mesmo. A edição que eu li teve o terceiro livro dividido em 2.
Então foram 4 volumes, na verdade. Mas a edição finlandesa, eu sei que ela foi dividida em 12 volumes. O original é finlandês, então? Não. O original é americano. Ah, O Ted tá. Williams é americano. Tá. Tá, mas só Ted Williams, pergunta idiota Ted que eu Williams, fiz. né? Vai que, né? Deve ter uns Ted Williams finlandês por aí. Mas, enfim, né? Eu citei o 12 porque eu me lembrei procurando no Goodreads Sim. qual é a edição que foi mais cortada deles. Foi essa de 12. Enfim, é uma história muito longa, realmente épica, que se passa no mundo de fantasia, é chamado de Ostenard, que seria um mundo de baixa fantasia, eu acho. Tem todos os elementos de fantasia que a gente espera. Tá? A gente tem elfos com outros nomes, eles chamam Sith, e tem o que seriam os hobbits, só que no livro eles são chamados de trolls. Um dos personagens principais é um troll, é muito legal, muito interessante ele. Mas tem relativamente pouca coisa de magia e fantástica acontecendo. Tu tem um quadro bem diverso de personagens, raças diferentes, coisas diferentes acontecendo. Mas ele é um livro muito mais próximo do que seria, sei lá, um livro de ficção histórica do que, de fato, um livro de fantasia. Fantasia tá lá, mas ela é um pouco mais sutil. Né? Enfim, tá... No fim das contas, eu acho que toda a série é um acompanhamento da história do Simon, um personagem que a gente conhece logo no começo do livro. Ele é uma criança de 14 anos, trabalhando num castelo, servente de um castelo. Né? Trabalha na cozinha, trabalha essas coisas, e ele tem uma vida que ele considera muito chata. Como criança, ele é órfão, tá? E ele vive sonhando em ser herói, em ser cavaleiro, em derrotar dragões e coisas do tipo, mas, enfim, ele é um órfão vivendo num castelo, adotado, entre aspas, pela chefe da cozinha, é a figura de mãe que ele tem, apesar de não ser de fato adotado por ela. Sim. E acha a vida toda, talvez, inclusive, como toda criança de 14 anos, acha a vida um porre. Né? Ele, na verdade, faz muita coisa, se diverte um monte, brinca no castelo, escala as torres, faz bastante coisa. Mas ele quer ser herói e ele não consegue. Né? Enfim, claro, ele tem 14 anos, ele não tem como conseguir ser herói. Mas ele cai nas graças do doutor, do médico do castelo, né, o Dr. Morganis, e ele vira aprendiz do Dr. Morganis, que é uma espécie de alquimista. Né? Ele... há rumores de que, na verdade, ele faz magias e tal, mas ele mesmo diz que não, eu só preparo remédios, preparo poções e tal. Mas, enfim, o Simon vira aprendiz do Morganis, e ali ele começa ainda mais achando, agora eu vou ser herói mesmo, porque eu vou aprender a fazer a magia do Morganis. O Morganis continua dizendo que não existe magia. Mas um dia uma coisa terrível acontece. Há um distúrbio no castelo, acontece um ataque, vamos dizer assim. Eu tô tomando um pouco de cuidado para não dar muito spoiler, porque esse livro é realmente muito bom e eu recomendo para quem quiser ler, mas então tentar não dar spoiler. Mas coisas estranhas acontecem no castelo que forçam Simon a fugir para o subterrâneo do castelo, que na verdade a gente descobre que é uma cidade antiga do Sith, que, enfim, ruínas milenares, e o castelo foi construído em cima dessas ruínas milenares. E o Simon desce, vai para as fundações desse castelo para ver coisas, uns rituais de magia negra, por assim dizer, acontecendo lá com o rei. Enfim, em suma, ele descobre de que o rei, na verdade, está sendo dominado por um personagem maligno da história, e ele descobre esse grande segredo. Descobrem que ele é forçado a fugir do castelo para salvar a própria vida. O castelo, mais ou menos, acaba pegando fogo depois, é um grande incêndio. Todo mundo que ele conhece morre, o Dr. Morganis morre. Isso não é muito spoiler, porque acontece muito cedo no livro. Tá? E ali é essa chamada aventura dele. Né? Só que agora ele tá numa posição supostamente de herói, onde ele tem um conhecimento importante, ele é portador de um segredo desses. Mas a preocupação dele agora não é mais ser herói, é sobreviver. Né? Ele tá no mundo, ele não tem mais ninguém, ele perdeu tudo que ele tinha e ele precisa sobreviver para levar isso. E a história do Simon, ela é sempre muito relutante, muito cheia de dificuldades, né? Porque ele é uma criança, ele fica sozinho, ele depois conhece mais gente, depois vai conseguindo mais ajuda, mas ele passa a enfrentar a realidade de ser herói, por
ter sido jogado na posição de herói de uma forma muito difícil, porque não é o que ele imaginava. Ele imaginava ser herói, o glamour da coisa, ou salvar princesas, ou matar dragões, né? E na verdade não, na verdade é muito mais difícil, é muito mais sofrido, ele sofre muito durante o livro pra fazer as coisas que ele tem que fazer. Ele chega em muitas situações fazendo as coisas não porque ele quer fazer as coisas e porque ele quer se tornar o herói, mas porque ele tem que fazer. É um imperativo moral, às vezes, quando não é um imperativo físico, quando ele tem que fazer aquilo pra salvar a vida dele. Então ele é um personagem que, apesar de ser muito novo, de ser um herói relutante, ele sempre é bom na questão de que ele não faz coisas erradas, ele se segue por um imperativo moral. Sim, não, ele é sempre muito bom, tá? Ele fraqueja, tá? Ele pensa mais de uma vez em desistir da jornada dele. E mais frequentemente do que não, nas horas dessas, ele é forçado a continuar. Ser mal, né? Ele é forçado a continuar por circunstâncias maiores. Mas em nenhum momento ele tenta, sabe, fazer algo errado. Ele faz umas bobagens. Ele faz algumas coisas de consequências ruins durante o livro, mas nunca intencionalmente. Sim. Como eu falei, é um livro muito longo. Se você for pegar todos os 3 volumes, 4 ou 12, enfim, tá? Toda a história do livro. Ele é devagar, ele começa muito devagar. Tipo, o primeiro volume, 800 páginas praticamente. Sei lá, o primeiro terço dele é a vida de Simon no castelo. É ele brincando, andando, conhecendo as pessoas, falando. Depois, outro terço, ele fugindo por uma floresta. Pra no final do primeiro livro, a gente realmente ter uma chamada aventura e o Simon, ele luta contra um dragão. Sim. Né? O livro todo progride muito devagar. É um estilo diferente de um estilo de fantasia mais acelerado, mais cheio de sword and sorcery, por assim dizer. Mas é recompensador. Pra quem tiver a paciência ou realmente o deleite de estar lendo as palavras do Ted Williams, toda a descrição de mundo, de estar acompanhando o desenvolvimento psicológico de todos os personagens ali, eu achei muito recompensador. É um livro muito interessante e conhecer o Simon, talvez justamente por ter conhecido o Simon tão devagar e tão aos poucos como eu conheci, no final das contas foi um personagem que me marcou muito. Sim. Eu no fim das contas, gostei muito do Simon, apesar de ter horas que ficam com muita raiva dele. Com muita raiva do Simon. Mas, enfim, é um personagem magnífico. Eu adoro ele. Tem mais um? Tem mais um. O outro é o doutor Adula Maxlud, do Trono da Lua Crescente, que este, sim, é um livro de Sword and Sorcery clássico. É um livro bem mais curto, é uma história que se passa num reino de fantasia com uma cara de Oriente Médio. O autor é de onde? O autor é americano, tá? Mas de ascendência árabe. O pai dele, se eu não me engano, é árabe. Ou é o avô dele. Enfim, tá? Ele é um... Então o original dele é inglês? É inglês, o original dele é inglês, publicado nos Estados Unidos. Este livro, ele é o primeiro livro publicado do Saladin Ahmed. Ele foi indicado como melhor livro para o Nebula Awards em 2012. Melhor livro para o Hugo em 2013. Nossa! Ele só nomear, tá? Ele não ganhou nenhum dos dois assim. prêmios. Ele ganhou o prêmio de melhor novela, melhor livro de estreia do Locus Award em 2013. Realmente muito bom. Bem mais curto, são 250, 260 páginas. É um livro para ler muito rápido, porque tu não consegue desgrudar dele. A ação não para, ela é muito legal. Enfim, tá? Ela acontece num reino de fantasia com uma cara árabe. Dá pra imaginar que a cidade onde se passa a coisa seria uma Bagdá. Um Bagdá, sim, né, da antiguidade. E o personagem principal é uma espécie de caçador de monstros. O doutor, ele tem esse título de doutor, é um título pela profissão, não é o doutor de médico, né? Sim. O pessoal chama, enfim, os caçadores, eles eram respeitados, então eles têm esse título de doutor e tal. Ele caça abominações mágicas, ghouls, zumbis, que na história do livro são sempre resultado de magia negra ou de magia ruim. E ele é alguém que tenta eliminar o mal do mundo. Ele é realmente um herói bem clássico nesse sentido. O trabalho dele é eliminar o mal do mundo, né? Só que ele é velho, ele é gordo,
Ele tá cansado da vida. Ele tá cansado. Ele já fez isso por mais de 50 anos. Tudo que ele quer agora é descansar. Mas aí, ó, vai lá outro maguinho, um jovenzinho que não sabe o que quer saber da vida, vai criar um zumbi, daí vai lá ele ter que matar o zumbi. Que ótimo! O cara não isso. pode tomar o chazinho dele em paz, comer um docinho. Não, o cara tá com 70 anos nas costas e tem que ficar correndo atrás de zumbi. Que ótimo! Né? É um personagem muito gostoso, muito bom de conhecer. Ele e os companheiros dele. Né? Ele conhece ao longo da jornada desse primeiro livro o Hassid. Ele é um derviche lutador. Um derviche lutador. Um derviche. Na história, os derviches eles são uma espécie de monges, eles estudam, enfim, eles estão ali para meditar e praticar sobre o mal do mundo, só que eles têm esse papel também bem físico de combater o mal do mundo através da luta. Ele tem a espada de língua forcada, como se fosse uma cobra de ponta, como é descrita no livro. E ele é um derviche. E ele conhece também a Zamia, é uma garota de uma das tribos nômades da região ali, que ela tem o poder de se transformar em tigre. E com esse poder ela é forçada a ser a protetora da tribo. Forçada não, ela assume o papel de protetora da tribo. Só que protetora da tribo é um papel tradicionalmente masculino e ela é muito ostracizada por isso, por ela ter tomado um título masculino pra ela. Mesmo quando é óbvio por que ela fez isso, ela vira tigre, gente. Tipo, ela que pode fazer isso. Sim! Mas enfim, os 3 personagens são muito interessantes, outros menores que aparecem também. E é um livro muito, muito gostoso de ler. Eu lembro quando tu tava lendo e tu disse que era legal, mas agora eu fiquei com muita vontade de ler também. Leia, é muito bom e é curtinho, é ótimo. Acho que por hoje é isso. Era isso, gente. Obrigado por ver. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.